Esse é Thomas Matthew Crooks, um atirador de 20 anos que tentou assassinar Trump durante um comício na Pensilvânia no sábado, dia 13 de julho de 2024. Crooks estava posicionado no telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do comício de Trump quando efetuou o disparo que acertou de raspão a orelha de Donald Trump, e que também acabou matando um participante do comício. Os atiradores do serviço secreto neutralizaram imediatamente Crooks, que foi encontrado com um rifle AR-15. E essas são as informações gerais. Mas vamos ver os detalhes mais curiosos da vida deste cara, até então bastante misterioso. Depois de ser identificado, um vídeo começou a circular pela internet, onde uma figura bastante parecida com Thomas Crooks repete de forma bastante descontrolada frases de ódio como "cortem as gargantas dos republicanos, cortem a garganta de Donald Trump". Esse é o vídeo. Say that one more time. Como você pode ver, uma nota foi adicionada a essa publicação e ela diz o seguinte: esse parece ser um homem que se assemelha muito com Thomas Matthew Crooks, mas o evento aconteceu em 2020 na ASU, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, e em 2020 o Crooks ainda estava no ensino médio. Isso também aconteceu num estado longe de onde o Crooks mora. Existe um segundo vídeo onde a gente consegue ver ainda melhor o jovem gritando aqui, ó. Mas não dá pra negar que a semelhança com o Crooks é impressionante. Lembrando que você não precisa ser um aluno da universidade para estar no campus dela. Então essas notas adicionam um contexto que deve ser levado em consideração. Parece improvável que o Crooks estaria nesse local. E até então não identificaram quem é exatamente esse garoto do vídeo. Porém, um outro vídeo que está viralizando na internet, esse sim, já teve o seu autor identificado. E eu tô compartilhando aqui com vocês apenas para que não caiam nessa fake news. Esse cara disse ser o Thomas Matthew Crooks, e ele fala nesse vídeo que odeia republicanos, que odeia o Trump, mas que pegaram o cara errado. Porém, já identificaram o perfil real dele, descobriram que é só um troll de internet. Eu nem vou divulgar o nome do cara, porque o que ele quer com isso aqui é justamente aparecer e ficar conhecido. Mas só pra constar, esse não é o Thomas Matthew Crooks. Mas então, o que nós já sabemos de fato sobre o homem que atirou em Trump? Bom, essas são informações que já saíram inclusive na extrema imprensa. Rejeitado em clube de tiro e vítima de bullying na escola. O que sabemos sobre Thomas que tentou matar Trump? Ele tinha 20 anos e foi morto pelo serviço secreto, como já vimos. Algumas testemunhas que alegam conhecer o atirador dizem que ele era um rapaz tímido, que era vítima de bullying e que havia sido rejeitado no clube de tiro da escola por não ser um bom atirador. Ele disparou utilizando um fuzil AR-15 e acertou o Trump na orelha. Até então, o que se especula é que esse fuzil pertencia ao seu pai. Ainda estão investigando para saber se o pai consentiu com a utilização do rifle pelo rapaz. E vale destacar, né? Apesar dele ter sido rejeitado por não ser um bom atirador, essas imagens aqui mostram como ele errou o crânio do Trump por muito pouco. E que, na verdade, ele só errou por causa de um movimento de cabeça do Trump. Na hora do disparo, a posição era essa e a bala teria perfurado o cérebro do Trump. Porém, menos de um segundo antes da bala acertar, o Trump fez um movimento que fez ela passar pela sua orelha. Aqui tem uma publicação que mostra até o movimento em vídeo e fala que o movimento de cabeça do Trump foi feito 0,3 segundos antes do impacto da bala. É realmente muito impressionante, um milagre. Então mal dá pra dizer que o tiro errou completamente o alvo. O Trump acabou desviando. E detalhe, tá? Essa é uma questão mais técnica, mas algumas pessoas disseram que se ele fosse um atirador profissional, ele sequer teria mirado na cabeça, mas sim no dorso. Porém, nesse tipo de evento, os presidentes costumam estar com coletes à prova de bala. Então, não, na verdade, como nesse tipo de caso o sniper costuma ter uma única oportunidade, o disparo mais garantido é justamente na cabeça. Mas a gente já vai ver mais sobre essas questões técnicas adiante. Segundo a Globo, que sabemos não é a fonte mais confiável, o caso está sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico, mas a ausência de um motivo ideológico claro por Crooks alimenta teorias da conspiração. O FBI disse acreditar que Crooks, que tinha material para a fabricação de bombas no carro que dirigiu até o comício, agiu sozinho. Essa eu já tinha previsto no meu vídeo anterior cobrindo esse atentado contra o Trump, né? Eu tinha certeza que a primeira especulação seria de que o cara agiu sozinho. Mas também vamos ver nesse vídeo que isso é bastante questionável. O atirador se formou na Bethel Park High School em 2022. Existe um vídeo dele se formando na cerimônia. Esse vídeo também viralizou na internet. Ele recebeu várias premiações em matemática e ciências e tem essas informações, né, de que ele não seria um bom atirador. E quem disse
disse isso foi justamente o capitão da equipe de tiro da escola que ele frequentava. Porém, uma coisa clara também, que é bastante óbvia, mas vale destacar, é que o Crooks era um entusiasta de armas, né? Ele tentou ingressar num clube de tiro e ele também utilizava uma camisa de um canal especializado em armas e conteúdo sobre práticas de tiros esportivos e coisas do tipo. E vale destacar também que lá nos Estados Unidos, isso não é uma pauta necessariamente ideológica. O americano, em geral, é muito mais entusiasta de armas do que o brasileiro. Aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma divisão muito maior, né? Se você é um apoiador de armas, de clubes de tiro e afins, você provavelmente é de direita. Mas nos Estados Unidos tem várias pessoas de esquerda, vários democratas que também são entusiastas de armas, especialmente em alguns estados como a própria Pensilvânia. Ou seja, essa não é uma característica ideológica que coloca o Crooks na esquerda ou na direita. Agora, o que realmente é estranho sobre ele são as informações sobre suas inclinações políticas. É claro que a Globo vai falar que elas não estão claras, mas isso não é bem verdade. Olha só, registros mostram que Crooks estava registrado como um eleitor republicano na Pensilvânia, mas relatórios federais no financiamento de campanha também mostram que ele doou $15 a um comitê político progressista em 20 de janeiro de 2021, o dia em que Biden assumiu o cargo. Vamos lá. O registro de Crooks como um eleitor republicano, de fato, não é uma prova de que ele era um republicano. Isso porque qualquer cidadão pode se registrar como um eleitor republicano ou democrata e mudar isso a hora que quiser. E não só é muito comum que democratas se registrem como eleitores republicanos, como recentemente os democratas fizeram uma campanha para que os seus eleitores se registrassem entre os republicanos, porque apenas os eleitores registrados como republicanos podem votar nas primárias do Partido Republicano. E o que isso significa? Bom, nas eleições americanas, você não tem primeiro e segundo turno como aqui no Brasil. E não são vários candidatos nos quais você pode votar. Ao invés disso, eles meio que têm esses dois grandes blocos de esquerda e direita, né? Democratas são de esquerda, republicanos são de direita. E nas votações primárias é que cada lado vai definir qual vai ser o seu representante na eleição principal. Ou seja, é na eleição primária do Partido Republicano que os eleitores vão decidir se quem vai representar os republicanos vai ser o Donald Trump ou se vai ser Ron DeSantis. Então muitos democratas se registraram como eleitores republicanos para tentar impedir que o Trump fosse o representante republicano. Então você tem milhares de eleitores democratas, eleitores de esquerda, registrados como eleitores republicanos por causa disso. Mas é claro, a gente também não pode ignorar a possibilidade do Crooks simplesmente ter premeditado esse atentado e feito um registro de eleitor republicano justamente para despistar. Afinal de contas, ao contrário do registro, que não custa nada e pode ser trocado a qualquer momento, uma doação de campanha para um comitê progressista justo no dia da posse do Biden, essa é definitivamente uma sinalização ideológica muito mais forte. Afinal, um democrata se filiando como um eleitor republicano para votar contra o Trump nas primárias não só é normal, como foi algo que eles organizaram, como acabei de falar. Porém, um republicano doando para um comitê progressista no dia da posse do Biden, qual seria a razão disso? Não existe uma única finalidade plausível para que um republicano faça isso. Por mais que o valor de $15 não seja grandes coisas, a gente tem que lembrar que o Crooks é um jovem de 20 anos. Não dava para esperar que ele fosse doar uma fortuna para o comitê. E é claro que tentaram vasculhar a vida do garoto, as publicações que ele tinha nas redes sociais, mas investigadores não encontraram comentários ameaçadores em suas contas de mídias sociais e nem posições ideológicas que pudessem ajudar a explicar por que ele mirou em Trump antes que o serviço secreto retirasse o então candidato presidencial republicano do palco. Os parentes preferiram não se manifestar. O pai de Matthew Crooks disse à CNN no sábado que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas que não falaria nada sobre o filho até conversar com autoridades. E o FBI disse que a família do Crooks está cooperando com as investigações. Agora, ainda mais sugestiva do que essa doação de $15 para um comitê político progressista é essa participação estranhíssima do atirador que tentou matar Trump em um comercial, um vídeo da BlackRock. Para quem não sabe o que é BlackRock, a definição básica é simplesmente que ela é uma empresa multinacional americana de investimentos. Agora, a explicação mais profunda é que a BlackRock possui uma íntima ligação com ESG, DEI e vários outros mecanismos utilizados pela esquerda nos últimos anos para dominar todo o mercado de mídia, entretenimento, enfim, tudo aquilo que influencia a posição política das pessoas. E só para vocês terem ideia, em 2020, o diretor executivo da BlackRock, Larry Fink, utilizou seu poder financeiro, que até então chegava na casa dos 40
44 trilhões de reais, que é 5 vezes o PIB do Brasil, para comandar uma cruzada em prol da ESG. Então, simplificando, a BlackRock é uma empresa trilionária que despeja dinheiro na conta de tudo que a esquerda utiliza politicamente para fazer a sua lavagem cerebral, para doutrinar a população. Quase dá para dizer que esses caras são os donos do mundo ocidental. E no ano passado, o cara que tentou matar Donald Trump aparece casualmente num comercial dessa empresa, como um aluno de uma de suas instituições. Alguma chance de um republicano que fez uma doação para um comitê do Partido Democrata também ser um estudante de uma instituição da BlackRock? Ah, eu acho bem difícil. Mas eu já consigo imaginar onde foi que encontraram esse garoto e de onde talvez possam ter saído as ideias que fizeram com que ele subisse em um telhado e atirasse contra um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E sobre ele ter agido sozinho? Bom, nos últimos dias, um dos assuntos mais falados, tanto na mídia quanto nas redes sociais, foi a falha terrível na segurança de Donald Trump, que era a incumbência do Serviço Secreto Americano. Nessa publicação, nós temos um vídeo que mostra exatamente o momento em que os snipers do Serviço Secreto avistam o atirador em cima do telhado e toda a demora para tomar uma atitude. 7 minutos e 21 segundos antes do disparo, eles já haviam notado algo suspeito em cima do telhado. Nesse momento, eles estão observando com binóculos, com lunetas, e 42 segundos antes do disparo, eles já estão lá em prontidão, mirando para o telhado. No vídeo anterior, eu destaquei sobre isso ser estranho. Eles já estavam em posição com suas armas apontadas exatamente para o local onde o atirador estava. Eu vi que algumas pessoas tentaram justificar falando, porque aquela era uma área suspeita, mas essa posição deles não é natural. Eles não ficam assim durante todo o comício, como vocês puderam ver. Eles ficaram em posição justamente porque eles identificaram algo suspeito. E toda essa demora para tomar uma atitude é basicamente inexplicável, como diz a publicação aqui da área militar. 42 segundos entre a identificação do atirador e a tomada de ação. Um tempo que quase tirou a vida do presidenciável. Uma falha. Os contra-atiradores de elite do Serviço Secreto Americano não atiraram no atirador, mesmo diante das informações repassadas por autoridades em terra e pela observação propriamente do criminoso pelos agentes. Os contra-atiradores estavam observando o atirador por pelo menos 42 segundos e a uma distância de ao menos 200 metros antes da orelha direita de Donald Trump ser atingida. Então, atrás de Trump, um segundo ou terceiro projétil acertou a cabeça de um apoiador republicano que morreu na hora. Outro ficou em estado crítico no hospital. Também circula na internet essa informação, grave. Agente de serviço secreto diz que chefe se recusou a autorizar disparo em atirador de Trump. O oficial Jonathan Willis relatou que manteve o assassino na mira por 3 minutos, mas o chefe de serviço secreto se recusou a dar luz verde para neutralizá-lo. Até então, essa informação não foi completamente confirmada. É um relato que está repercutindo pra caramba e parece fazer sentido com as imagens, mas eu não consegui confirmar se esse Jonathan Willis de fato chegou a dizer isso. Porém, tem bem mais coisas suspeitas nessa história. Esse vídeo mostra o disparo de outro ângulo. Reparem como segundos antes do disparo acontecer, um agente do serviço secreto aparece conversando com as pessoas próximas ao palco, como se estivesse passando alguma informação. Chegou o agente de serviço secreto, começou a conversar com as pessoas, mandou que elas se retirassem de perto do palco e começou a sair, meio abaixado também ali, ó. O disparo acontece. Ele se abaixa e ao invés de correr para proteger o Trump, ele fica abaixado e outros agentes do serviço secreto já vão correr na direção do palco. Mais algumas coisas suspeitas. Uma imagem mostrou que uma escada havia sido posicionada antes mesmo do evento acontecer. Essa escada que dava acesso ao telhado onde o atirador ficou posicionado. Vejam só, evidências de uma armação. O serviço secreto não protegeu o prédio alto mais próximo, a cerca de 120 metros do palco com a linha de visão. Uma escada foi colocada antes do tiroteio no prédio. Os participantes alertaram as autoridades sobre a presença do atirador. E isso está provado em vídeo. Vejam só, esse vídeo é assustador. Pessoas apontando para o atirador que tentou assassinar Trump minutos antes do atentado. Como o serviço secreto não identificou e não neutralizou o sujeito? Esse vídeo que nós vamos ver agora é realmente bizarro. Vocês vão ver que o atirador não foi nada sutil. Dava pra ver claramente o cara rastejando por cima do telhado. Vejam com seus próprios olhos. Look, they're all pointing. Yeah, someone's on top of the roof. Reparem quantos civis estavam vendo a movimentação do cara em cima do telhado e estranhando a situação. Look, there he is right there. Right there, see him? Ele Laying apontou. down, see him? É aqui, ó. O
Caso vocês ainda não estejam vendo, ele tá aqui. Daqui a pouco vai aproximar, vai dar pra ver mais claramente. Yeah, he's laying down. What's happening? Yeah, look. There he is. Ali, ó, dá pra ver ele se mexendo, ó. Mudando de posição. Ele nem tava tão escondido assim, ó. Agora ele se levantou, começou a rastejar mais pra frente. Vejam o tanto de pessoas que já haviam avistado o cara em cima do telhado. Vários relataram que já haviam avisado as autoridades. Nessas imagens que a gente viu antes, os próprios snipers do serviço secreto já haviam visto o cara. Eles ficaram durante muito tempo com o cara na mira e simplesmente não fizeram nada. Deixaram o cara atirar contra o Donald Trump. E aí a gente volta pra matéria da Globo. O FBI está dizendo acreditar que o cara agiu sozinho. Será mesmo que a explicação pra tudo isso é simplesmente uma negligência, uma incompetência absurda do serviço secreto? É inegável que eles deixaram o caminho totalmente livre pro cara efetuar o disparo. E antes que você pense que isso é só a teoria da conspiração de internet, o serviço secreto já está sendo muito questionado, até mesmo nos veículos de imprensa. Claro, aqui é uma reportagem da Fox News, que é mais de direita, mas eles chamaram um ex-agente do serviço secreto para falar sobre o que ele achou dessa operação de segurança ao Donald Trump. Ele disse: ouvi dizer que haviam poucos, não quero dar um número exato, mas bem poucos agentes do serviço secreto naquele local. E ainda acrescentou que muitos dos agentes eram do Departamento de Segurança Interna, que não são treinados para esse tipo de missão. Ou seja, era um grupo pequeno, cuja especialidade sequer era fazer a segurança daquele tipo de evento. O deputado republicano Corey Mills, que é um veterano do Exército dos Estados Unidos, ex-atirador de elite do Departamento de Estado, especula se a negligência do serviço secreto pode ter sido intencional. E nesse vídeo, ele explica de forma mais técnica que a distância de tiro era muito pequena para um sniper profissional. Que um atirador de elite, como os do serviço secreto deveriam ser, precisariam ser mais do que capazes de identificar uma ameaça tão próxima a eles. Ele fala que essa distância é um disparo que um soldado de treinamento básico deve ser capaz de efetuar para seguir para a próxima fase. Ele falou, resumindo, isso é negligência maciça e ponto. Não tem como falar que não houve negligência por parte do serviço secreto. Então, cabe essa especulação sobre ter sido intencional ou não. Que a negligência houve, isso é incontestável. Agora, se foi de propósito, isso precisa ser investigado. O problema é que essa investigação está nas mãos do FBI. E por que eu digo que isso é um problema? Porque, ultimamente, o órgão também tem parecido bastante corrupto e totalmente aparelhado pela esquerda. Porém, já confrontaram agentes do FBI e a resposta até então foi essa: haverá uma longa investigação e é surpreendente, o serviço secreto precisa responder perguntas. Então, esse agente especial do FBI confirmou que sim, a ação do serviço secreto na segurança do Trump nesse comício foi suspeita. Se o FBI vai conduzir corretamente as investigações ou não, aí eu não faço a menor ideia. Mesmo não sendo o Brasil, nesse tipo de caso, rola uma corrupção ferrada, os caras se acobertam, então para eles tentar jogar tudo para baixo do tapete, infelizmente eu também não acho tão difícil. Agora, que isso aqui não tá com cara de lobo solitário, na minha opinião, não tá. E por causa de todo esse trabalho porco feito pelo serviço secreto, uma outra coisa chamou bastante atenção. Repercutiram na internet um vídeo bastante recente de uma coordenadora do serviço secreto exaltando a inclusão de mulheres no departamento, mostrando que nos últimos anos 30% dos recrutas do serviço secreto são mulheres e enaltecendo toda aquela questão da diversidade que a esquerda adora fazer panfletagem em cima. Porém, nessa ação desastrosa do serviço secreto, justamente as mulheres na operação chamaram um pouco de atenção. Esse comentário do Benny Johnson é bastante pertinente. Vejam só essa imagem, a diferença de tamanho da agente do serviço secreto. E ele faz essa pergunta rápida: como uma mulher que é pelo menos 60 centímetros mais baixa do que Trump deveria cobri-lo de um atirador ativo? O serviço secreto da DEI, né, que é aquela sigla esquerdista para diversidade, equidade e inclusão, o serviço secreto da diversidade, queria mais é que o Trump levasse um tiro. E isso nem é o pior, tá? Vejam a postura dessa outra agente do serviço secreto. E o comentário: é exatamente por isso que mulheres não deveriam ser policiais militares ou do serviço secreto. A sua única tarefa era pular na frente e levar um tiro pelo Trump. Mas em vez disso, ela se encolheu atrás dele. E eu nem culpo a garota. Eu culpo quem a contratou. O trabalho da mulher que quis entrar no serviço secreto era proteger o candidato à presidência, entrando na frente de uma bala por ele. Mas ela tá aqui, agachada, escondida atrás do Trump. Se depender dela, o Trump é que vai levar uma bala por ela. E se vocês acham que não dá pra ser pior do que isso, vejam só essa imagem.
imagem, seguranças mulheres do serviço secreto americano completamente desnorteadas. Try to push him into the SUV. Earlier as we came Reparem nessa moça tentando colocar a arma de volta no couro. on, you saw the former president pumping Ela simplesmente não consegue. E aí ela desiste. his fist in the air as the Secret Service agents tried to get Essa aqui não sabe o que faz, não sabe pra onde olha, vai pra frente, vai pra um lado, olha pro outro. him off the stage. A loirinha simplesmente para, coloca o óculos. They have succeeded in getting him into the Olha como ela tá mais perdida que uma barata tonta. Não sabe pra onde vai mesmo. armored SUV. They will be Mas, sinceramente, se me dissessem que isso aqui é uma sketch, um vídeo do Porta dos Fundos ridicularizando o trabalho das mulheres na polícia, eu facilmente acreditaria. Mas não, são agentes do serviço secreto que estavam fazendo a segurança de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. E aí fizeram essa comparação, né? Não tem como deixar mais óbvio. Serviço secreto antes e depois das políticas DEI. É isso. Em outras palavras, a esquerda destruindo tudo que coloca a mão. E o último ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a tal questão do discurso de ódio, sabe? Aquele que a esquerda adora acusar a direita de fazer. Porque, como vocês sabem, o discurso da esquerda sempre bate na tecla de que as falas da extrema direita incitam a violência. E é por isso que as nossas falas devem ser criminalizadas, porque o nosso discurso promove esse sentimento de ódio nas pessoas que leva essas pessoas a cometerem atos violentos. Mas quem é que realmente promove o ódio? E mais do que isso, quais discursos realmente estão se transformando em atentados reais contra os alvos desses discursos de ódio? O Leandro Ruschel fez um bom texto sobre isso. Ele disse: o atentado contra o Trump é um reflexo direto do ódio da esquerda. Há anos a esquerda vilifica e desumaniza Trump, e na verdade toda a direita. Os esquerdistas acusam a direita de discurso de ódio e de ameaça à democracia, mas são eles que difamam, perseguem, censuram, prendem e matam conservadores, tudo com o objetivo de impor uma ditadura. Ontem mesmo, um militante de blogs sujos ligado à extrema esquerda afirmou que era preciso dizimar a extrema direita no Brasil. Infelizmente, a mesma postura é assumida por autoridades em todos os poderes. Algumas dessas autoridades não apenas falam, mas agem para de fato eliminar um dos lados do espectro político. Tratam qualquer um que não esteja alinhado à agenda socialista como extremista de direita. Outro dia, Lula não falou em extirpar os neofascistas? Adélio Bispo que o diga. A retórica não é muito diferente nos Estados Unidos, onde a imprensa aparelhada por militantes cada vez mais radicais de esquerda forma a linha de frente do ódio, inconlui com a classe artística e acadêmicos cujo único propósito é a imposição de um regime totalitário, alcançando a hegemonia socialista. O que precisa ficar claro para todos os conservadores é que a esquerda está cada vez mais radicalizada e tem como objetivo acabar com as nossas liberdades e até mesmo com as nossas vidas, se tiverem oportunidade. É a esquerda que promove o ódio e a violência política, e a tentativa de assassinato a Trump está aí para provar. E colocou uma imagem de um militante de esquerda justamente simulando um assassinato do Trump. E a gente pode provar tudo isso que o Leandro Ruschel disse. Vejam só vocês, um dia antes do atentado a Donald Trump, o Biden, o oponente direto, aquele que representa o bem, que representa a esquerda pacífica e moderada, disse exatamente isso aqui. Mais importante ainda, e quero dizer isso do fundo do meu coração, Trump é uma ameaça para essa nação. Bom, é perigoso quando algumas pessoas acreditam nisso e tentam eliminar essa ameaça para salvar a nação, não é mesmo, Biden? Tem o vídeo dele falando. Most importantly, and I mean this from the bottom of my heart, Trump is a threat to this nation. E as pessoas vibrando. É isso mesmo, Trump é a ameaça. E como toda ameaça, precisa ser eliminado, né? Mas nem foi a primeira vez que o Biden disse isso. Olha só, desde 2016 a esquerda vilifica, desumaniza e persegue a direita. Esse é o discurso de ódio por trás do atentado de ontem e da tentativa de assassinato de Bolsonaro. Mais uma vez, Joe Biden. Donald Trump é uma ameaça genuína para essa nação. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça à nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça a tudo que a América representa. A extrema imprensa de esquerda adora falar, como eu disse antes, que o discurso da direita incita o ódio. Que quando uma desgraça acontece, é culpa dessa extrema-direita e do seu discurso que inflama as pessoas. Pois bem, quando Bolsonaro leva uma facada e quando Trump leva um tiro, por que que isso não é culpa do discurso da extrema-esquerda? Por que que isso não é culpa do discurso da extrema-imprensa? E é engraçado como só os conservadores é que sofrem esses atentados nos últimos anos, não é? Caso você não se lembre, em 2022, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo morreu após ser baleado durante um discurso. E adivinhem só,
um político de direita, conservador. Deve ser só coincidência, né? Recentemente, a revista The New Republic retratou Trump como Hitler. A militância de redação radicalizada é a principal responsável pela violência política. Colocou o bigodinho e chamou de fascista americano. E aqui no Brasil tá longe de ser diferente. Bom, o Bolsonaro tem várias dessas capas com bigodinho, mas não fica só na imagem, né? No artigo da Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman simplesmente disse: por que torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de oferecer em vida. Mas acho que esse tipo de discurso não pode ser chamado de discurso de ódio. Acho que isso não incita a violência, né? Acho que isso não pode inflamar algum extremista de esquerda a tentar realmente transformar essas palavras em fatos. E ele também falou isso do Trump. Por que torço para que Trump não se recupere? Seria hipocrisia dizer que desejo melhoras se não desejo e tenho motivos para isso. Você vê, um jornalista pregando a morte do Trump, do Bolsonaro, mas não tá sendo investigado, não tá preso, não tá perdendo todas as suas redes sociais. Afinal de contas, quem faz o L pode, né? E que tal esse clássico discurso do Mauro Iasi, falando sobre como a direita conservadora deve ser tratada? Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Que bom que isso não é discurso de ódio, que bom que isso não é incitação à violência, que bom que ele jamais vai ser responsabilizado por essas falas quando algum atentado da esquerda acontecer. E que tal o outro comunistinha descolado, o Ian Neves, falando sobre como a esquerda deve operar para implementar a sua ideologia do bem, aquela ideologia que só pensa no bem do povo. Aquilo vai ter que crescer pra uma coisa pra além, tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização E revolucionária. falando em letras claras, tomada armada do Estado. Ah, bom, tomada armada do Estado. Será que alguém vai morrer nessa tomada armada? Nessas horas eles gostam de armas, né? E é óbvio que esse é o pensamento padrão para um comunista. A direita tem que morrer. Ela simplesmente é um obstáculo que precisa ser superado na base da bala. Quem não lembra do Elias Jabor defendendo pena de morte para quem é contra o socialismo? Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado. É um Estado que tá sob cerco. Se você começa a permitir com que esse tipo de com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. Vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. Elias. Não é impressionante como essa galera pode defender abertamente que quer matar adversário político sem que a extrema imprensa diga um A sobre democracia, sobre intolerância, sobre ódio, sem que eles sejam censurados, perseguidos, presos, tenham suas contas em redes sociais derrubadas, suas contas bancárias bloqueadas. É engraçado ainda, porque eles lutam por igualdade, só que uns são mais iguais do que os outros, né? E esse animal aqui, Malfátio, não sabe quem é? Eu também não sabia, mas descobri que esse cara trabalha no Jovem Nerd. Olha só a decadência dos nossos adversários lacrolas, né? O que um cara do Jovem Nerd disse? Ah, era só virar a faca. Era só mais 5 centímetros pra esquerda, carinha triste. Que bonito, hein? Lamentando o fato de 2 pessoas não terem morrido. Como a esquerda é do bem. Que bom que esse discurso não incita ódio e violência. Cara... é muito fácil mesmo ser de esquerda, né? Mas no fim das contas, o que ficou desse atentado é a diferença gritante e brutal entre Trump e Biden. Enquanto o Trump leva um tiro, se levanta e demonstra força, enquanto o Trump enfrenta uma bala e vence, o Biden tem sérios problemas com escadas. Aqui, outra tirinha sensacional. O Trump leva um tiro e os seus seguranças falam: "Pra baixo, presidente." O Biden caminha e os seus seguranças: "Levante-se, presidente." Pois é, depois do que aconteceu, um vai estar de pé e o outro no chão. A menos que alguém consiga fazer o que Thomas Crooks falhou. Mas esperamos que não, né? Que o Trump agora redobre a segurança, que na verdade ele fique num lugar protegido o máximo que puder. Tá mais do que claro que querem a cabeça desse homem. E pra encerrar, se você gostou da minha cobertura e precisa da minha ajuda pra traduzir as publicações em inglês, eu queria te recomendar o curso de inglês Método BWay. Com o meu link você garante um excelente desconto. É o melhor curso de inglês da internet, num valor super acessível. E além do desconto, se você fizer a matrícula com o meu link, você contribui também pro meu trabalho. É uma excelente forma de ajudar essa mídia independente
diferente que leva até você as informações que a extrema imprensa não leva. E se você já sabe inglês, compra o curso de presente para alguém que ainda não sabe, afinal de contas, saber inglês é extremamente importante. É só clicar no primeiro link ali da descrição. No mais, agradeço muito pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve no canal, porque se tivermos mais atualizações sobre esse caso, é claro que eu vou trazer. Passa o vídeo adiante também para que mais pessoas tenham as informações que a extrema imprensa não mostra. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.